Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 37. Leiamos a palavra do Senhor. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Quero convidá-los a curvar suas cabeças, fechar os olhos, pensar em Deus. E numa oração silenciosa e sincera, que você pedisse ao Espírito Santo que Ele falasse ao teu coração aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Podemos aprender também com os maus exemplos. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer para nós em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia, então, ela contém uma variedade de ensinamentos, de coisas boas, de coisas certas, que é para a gente imitar. E a Bíblia contém também uma variedade de coisas erradas, as quais nós devemos evitar. Nesse texto, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre o julgamento. Haverá um dia em que cada um de nós comparecerá diante de Deus para dar conta daquilo que fizemos com a nossa vida. Romanos capítulo 14, versículo 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Jesus vai dizer que as pessoas vão viver a sua vida normal, cotidiana, casando, dando os filhos em casamento, construindo, plantando, colhendo. Mas isso tudo um dia vai passar. E nós compareceremos diante de Deus para prestar contas. E é incrível como às vezes os maus exemplos nos ensinam mais do que os bons exemplos. É um problema do ser humano, é um defeito do ser humano olhar mais para os maus exemplos do que para os bons exemplos. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa: os maus exemplos, os maus comportamentos, eles têm consequências. Então, quando nós olharmos para alguém que está agindo em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, nós temos que olhar um pouco mais para frente e ver o resultado daquilo. Vocês vão ler, por exemplo, no Salmo 73, o salmista Asaf, ele faz uma confissão muito interessante. Ele diz assim: olha, quanto a mim, quase se resvalaram os meus pés. Faltou pouco para que eu me desviasse. Por quê? Porque eu comecei a contemplar a sorte dos ímpios. Para eles não há problema, não há enfermidade. Eles estão vivendo na gordura. Como diz no interior, né? Está lavando o pé no leite e amarrando o cachorro com linguiça. E eu que estou servindo a Deus, estou aqui passando um aperto miserável. Então, enquanto Asaf começou a contemplar
a prosperidade dos ímpios e a sua própria dificuldade, ele ficou a um fio de desviar da fé. Mas ele termina o Salmo dizendo: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Porque o pecado tem consequências, a desobediência tem consequências. E uma das coisas que Jesus diz aqui, nesse texto, é o que está escrito no versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, nós vamos ver na Bíblia, que é um mau exemplo. Mas nós devemos nos lembrar dela. A primeira coisa que vale a pena a gente refletir sobre a vida da mulher de Ló é que nós devemos escolher com cuidado o lugar onde vamos estar. Se há um juízo, se há uma prestação de contas, e se cada um de nós comparecerá diante de Deus para prestar essas contas, nós não podemos viver de qualquer maneira, em qualquer caminho e em qualquer lugar. Gênesis 18, 16 a 21 diz: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. A gente conhece a história de Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. No capítulo 13 de Gênesis, a convivência dos dois se tornou inviável, porque eles prosperaram e eles tinham um rebanho muito grande. E começou a haver desavença dos pastores de Abraão com os pastores do seu sobrinho Ló. Então Abraão chama seu sobrinho e diz: olha, não tem como mais a gente caminhar junto, porque senão a gente vai acabar se desentendendo, e nós somos parentes. Faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você ler em Gênesis capítulo 13, a partir do verso 10, diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu primeiro, e ele escolheu baseado na aparência, ele escolheu por vista, e ele escolheu também com base na sua própria conveniência. Ló escolheu a campina verde e foi parar em Sodoma. Abraão ficou com o lado do deserto. E hoje, quando nós lemos sobre o resultado da vida de Abrão e Ló, nós não precisamos nem argumentar muito. Abraão é chamado o pai da fé, o pai dos que creem. Abraão é chamado o amigo de Deus. E Ló é Ló. Pedro fala dele, dizendo que ele era um justo, mas se você ler a biografia dele, o que aconteceu aqui com a sua esposa, depois com as suas filhas, é uma história que nenhum de nós quer para si. Vocês percebam que Ló não se separa de Abraão ali na terra prometida e se muda para Sodoma. Ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Ele acampava aqui, está tudo bem, está tudo certo. Chegava mais para ali, acampava, está tudo bem, está tudo certo. Ele acampava mais ali, e daqui a pouco ele estava morando
dentro de Sodoma. O servo de Deus, e Ló era um servo de Deus, Pedro diz isso, era um justo. Ele não cai no buraco de um dia para o outro, ele vai abrindo concessões. Ele não sai do Egito direto para Sodoma, ele vai chegando pelas beiradas, ele vai testando a paciência de Deus, e se dá certo, e se a consequência ruim não vem, ele vai chegando mais para lá, mais para lá, mais para lá, e quando vê, ele está atolado até o pescoço, no esgoto, dentro de Sodoma, um lugar horrível, um antro de pecado. O pecado de Sodoma e Gomorra era tão forte que atingiu um limite na paciência de Deus, e olha que a Bíblia diz o tempo todo que o nosso Deus é longânimo. Longânimo significa de ânimo longo, de alma longa. Deus é tardio em irar-se. Mas nós entendemos no contexto bíblico que há um aparelhinho no céu que chama pecadômetro. E quando o pecadômetro chega no limite que Deus não pode tolerar, ele vem e interfere. Ele interferiu com Noé no dilúvio, Jesus falou isso no texto que nós lemos. Ele interferiu em Sodoma e Gomorra, ele interferiu em Nínive, e com certeza interferiu em muitos outros lugares na história, desde aquele tempo até hoje, que nós nem sabemos. Ou seja, Deus é paciente, mas chega um momento em que Ele age drasticamente. E nós crentes, às vezes, achamos que podemos ir testando a paciência de Deus, e quando a gente vê, o juízo se abate. E como é triste a gente ver pessoas que estão debaixo do juízo de Deus. Eles viveram a sua vida normal, como se nada fosse acontecer, como se não houvesse prestação de contas, foram namorando o pecado, foram abrindo concessões, e quando vê, a casa cai, o chão se abre, e aí vem a consequência terrível, muitas vezes aqui mesmo, mas a consequência pior é aquela que vem depois, quando nós partirmos desse mundo. Sodoma definitivamente não era um local apropriado para um justo morar, mas ele abriu concessões e chegou lá. Talvez tenha se apaixonado por essa mulher e casou com ela. Aí tinha os parentes da mulher, como é que sai de lá agora? Talvez ele tenha um bom emprego em Sodoma, uma boa casa, e ele olhava aquilo tudo que acontecia, e ele dizia, eu sei que não é aqui, mas como que eu faço para sair disso agora? E ali ele ficou, a mulher de Ló, com ele e sua família, morando num lugar completamente inadequado. Irmãos, se é verdade que cada um de nós vai prestar contas a Deus, da nossa vida, nós estamos escolhendo o caminho correto? Nós estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos? Será que pelo fato da gente viver a vida normal, cotidiana, tudo bem, você pode estar trabalhando, ganhando o seu bom salário, talvez você tenha se casado, tenha filho, construiu sua casa, aparentemente está prosperando, mas você já deu uma olhada em volta, é ali que Deus te quer. Se a prestação de contas chegar hoje, se hoje nós formos chamados a prestar contas, o contexto em que nós estamos vivendo é suficiente para nos livrarmos do juízo de Deus? Ou será que nós vamos comparecer diante dele de mãos vazias? Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló e sua família não estavam vivendo num local aprazível a Deus. Nós estamos vivendo na posição de ser abençoados. Nós estamos vivendo em condição de prestar contas a Deus hoje ainda. Em segundo lugar, nós devemos nos apressar em abandonar o erro. Primeiro, nós não devemos nem entrar onde não é adequado para nós. Mas se acontecer de nós nos vermos numa situação assim, é urgente que a gente saia dali. Olha o que está escrito aí no capítulo 19 de Gênesis,
no versículos 14 a 17. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Deus anunciou com antecedência a sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra. Nós vemos isso aí no capítulo 18, versículo 22 a 33. Essa passagem, inclusive, a gente brinca, né, que é onde relata a primeira pechincha da história, né? Abraão foi o primeiro pechincheiro do mundo. Porque quando Deus disse que ia destruir Sodoma, ele falou: Senhor, mas o Senhor vai destruir? E se tiver 50 justos na cidade? Deus disse: não, se tiver 50 justos, eu não destruo. Isso está aí no verso 24. E se faltar 5 para os 50? Tiver 45, o Senhor vai destruir a cidade? Deus respondeu: não destruirei se eu achar ali 45. Verso 28. Disse Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. E ele insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver 30. Respondeu o Senhor: não farei se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Perceba como Deus é misericordioso. Tem gente que lê o Antigo Testamento com óculos da maldade, como se Deus só gostasse de matar gente, criança, animal. As pessoas não leem como Deus dá chance. A história de Sodoma mostra como nós temos um Deus misericordioso e gracioso. Irmãos, dentro do contexto bíblico, quando Deus vai executar juízo, 2 coisas ele não deixa de fazer. Primeiro, ele avisa. E segundo, ele tira seus escolhidos. Sempre foi assim na Bíblia. E será assim no juízo final. É por isso que nós cremos que a igreja será arrebatada antes do juízo de Deus sobre a terra, que é a grande tribulação. Deus avisa, e a era da graça está aí avisando há 2020 anos, e antes de executar juízo, Deus tira os seus escolhidos. Aqui em Sodoma aparece isso. Olha que Ló protelou, mas Deus mandou anjos para pegar Ló pela mão e o arrastar. Spurgeon, né, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele tem uma pregação que é escrita, inclusive eu tenho esse livro, o título é Apressando a Ló. Irmãos, tem hora que a gente que é crente, parece que a gente tem um parafuso solto na cabeça. A coisa está aí, prestes a pegar fogo ao nosso redor, a gente fica igual barata tonta. E Deus está: sai daí, meu filho, sai dessa lama, jacaré, foge. E o fogo prestes a cair e a gente não sai. E Deus é tão misericordioso que manda anjos. E quantas vezes Deus já mandou anjos para nos tirar de situações que a gente até achou que era gente, mas era anjo, né? E o escritor aos Hebreus diz que muitos de nós que hospedamos pessoas em casa, sem saber, acolhemos anjos. Muitas vezes nós fomos assistidos por anjos e não ficamos nem sabendo, porque os anjos eles podem se teofanizar na forma de pessoas. Deus é maravilhoso. Se nós nos apercebermos numa situação ruim, errada, um contexto de desonestidade, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma vizinhança,
Eu não posso ficar ali olhando para o tempo, com cara de paisagem, sendo que Deus está falando comigo, falando ao meu coração, usando pessoas para falar comigo, me aconselhando, falando comigo por pregações, louvores. Nós temos que nos apressar em abandonar o pecado. A situação de Sodoma era tão deplorável, irmãos, que eles queriam estuprar até os anjos. Capítulo 19, olha o que está escrito aí, a partir do verso 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, assim os moços como os velhos. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui, né? Às vezes a gente fala assim: ah, tadinho, mas é um velhinho. Irmãos, os canalhas também envelhecem. Tem velhinho ladrão, tem velhinho estelionatário, tem velhinho estuprador, tem velhinho abusador de criança. Não vai facilitando, não só porque é velhinho, não. Porque a pessoa, quando é mau caráter, ela fica um velho mau caráter. Velho babão, sem vergonha. Então, o idoso que cresce na presença de Deus, Salmo 92 diz, ele vai ser como uma palmeira, viçosa. Na velhice dará ainda fruto, plantado nos atos do Senhor. Mas quando a pessoa é mau caráter, incrédulo, que serve ao inimigo, não é porque é velhinho que você pode ir facilitando, não, botar dentro da sua casa, tá? Dar um cheque em branco na mão dele. Aqui diz que os moços e os velhos, assim todo o povo de todos os lados, e chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Olha a situação espiritual desse povo. O que Ló estava fazendo ali, gente? Com a sua mulher, com suas filhas. E percebam, as filhas já estavam noivas dos caras. O que vai acontecer com nossos filhos se nós os criarmos num ambiente assim? O que vocês acham que vai acontecer com nossos filhos e filhas se nós os criarmos num lugar fora da presença de Deus? Com quem nossos filhos vão se casar? Quem serão os amigos dos nossos filhos? Quais as influências que eles vão ter? Irmãos, muitas vezes não depende da nossa vontade, eu sei disso. Alguns de nós moramos em locais que, se dependesse só de nós, a gente não moraria. Mas sempre dá para curvar o joelho e pedir a Deus que nos abra uma porta, que nos leve para outro lugar, que nos tire daquele contexto. E eu digo para você, Deus vai mandar até anjo para tirar você. Mas não podemos ficar insensíveis à voz de Deus. Quando Deus incomodar, tem que apressar. É simples assim. Deus mandou sair, sai. É da tua casa, da tua parentela? Sai. É do trabalho? Sai. É daquela rua? Sai. É daquela cidade? Sai. Porque o lugar mais seguro e mais próspero que existe na face da terra é o centro da vontade de Deus. Não importa o nome do bairro, o nome da cidade. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ser abençoado e vai prosperar a prosperidade que Deus tem para você. Então se apressa. Se você está hoje aqui e o Espírito Santo já ardeu o seu coração para tomar alguma atitude, para sair dessa vida, para sair dessa situação, faça isso hoje. Peça socorro hoje. Enxergue os anjos do Senhor hoje ao seu redor, te mobilizando para sair dessa situação. Se você ainda não fez um compromisso sério com Jesus, aproveite hoje, receba Cristo na sua vida, saia desse mundo do pecado, saia disso, antes que seja tarde demais. Lembrai-vos da mulher de Ló, não enrola para sair do meio do pecado. E por último, nós devemos seguir em frente e não olhar para trás.
Olha o que está escrito aí em Gênesis 19, versículos 23 a 29. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. A ordem de Deus tinha sido expressa, está aí no versículo 17. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. A ordem de Deus foi clara, não olhes para trás. Mas o que aconteceu? Na saída, a mulher de Ló olhou para trás. Esse olhar para trás não foi só o gesto de virar o pescoço, irmãos. Os estudiosos dizem que esse olhar para trás é você desistir de sair. Provavelmente ela se lembrou da vida que ela tinha em Sodoma, provavelmente ela duvidou se haveria um juízo mesmo. Será que vai cair fogo mesmo? Será que vai destruir? Eu vou deixar minha família, as amizades que eu tenho, as coisas que eu gosto de fazer. E o entendimento desse texto é que a mulher de Ló, na verdade, ela voltou atrás. Ela foi apanhada pela chuva de sal e enxofre que se abateu sobre Sodoma. Ou seja, ela não saiu o suficiente para ficar livre do juízo que foi derramado sobre aquela cidade impenitente. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló representa para nós alguém que tem saudade da antiga vida, que não tem coragem de se desapegar daquilo que dá prazer, daquilo que dá conforto. A antiga vida. Ah, aquela cervejinha, ah, aquelas noitadas, ah, aquele dinheirinho que eu ganhava. Então a gente sai de Sodoma, mas fica com um pé lá e um pé cá. Deus não tirou Ló à força, não. Os anjos levaram Ló até certo ponto e depois disse: agora vocês vão e saiam de perto da cidade. Ló e suas filhas foram em frente, mas a mulher de Ló não conseguiu abandonar a sua antiga vida. E o que aconteceu? Virou mau exemplo. Nós vamos ler em Lucas 9,62, quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. A Bíblia diz que o crente não pode olhar para baixo. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, ele diz, tem que olhar para cima, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O crente olha para cima, o crente olha para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O crente também não olha para os lados. Josué, no capítulo 1, vai dizer, não vos desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Vocês vão reto, conforme a minha palavra ensina. E o crente não pode, muito menos, olhar para trás. Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz, quanto a mim, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A partir do momento que a gente abraça a fé, a partir do momento que Deus nos alcançou pela sua graça, quer tenha usado anjo ou não, Ele é soberano, não podemos mais olhar para trás. Porque o que está reservado para Sodoma, de onde nós saímos, é o fogo, é o juízo de Deus, é uma eternidade longe de Jesus, num lugar de tormento, onde o bicho não morre e o verme não acaba. Jesus disse em João 14 que Ele foi nos preparar lugar, e com o seu sangue Ele pagou, está pago, tetelestai.
Nós temos direito de passar uma eternidade de gozo ao lado do Senhor. É isso que Deus tem preparado para nós. Lembra de Mateus 25, no grande julgamento? Quando Deus chama o justo, Ele diz: vinde benditos de meu Pai, toma posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E quando Ele chama os perdidos, Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado por homem, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O ser humano vai para lá porque quer. A Bíblia diz em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. A Sodoma está aí, ó. Não precisa argumentar muito para provar isso. Você acha Sodoma na internet aí, a hora que você quiser. Você acha Sodoma na televisão, a hora que você quiser. Você acha Sodoma nas esquinas, a hora que você quiser. Nos botecos, nos clubes, em tudo quanto é lugar. Sodoma e Gomorra. Primeiro, esse não é um lugar para o crente estar. A Campina é verdinha, mas Sodoma não é lugar para nós. É melhor estar no deserto com Deus do que em Sodoma com o diabo. Segundo, a hora que os nossos olhos se abrem, que a gente se vê nessa situação, tem que correr. Lembrai-vos da mulher de Ló, não pode ficar embromando no pecado. Hebreus disse, é no dia que se chama hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais vosso coração. E tendo saído, irmãos, como graças a Deus a maioria aqui saiu, não olhe para trás. Pode parecer que os ímpios estão se dando bem, pode parecer que eles estão tendo prazer, conforto e segurança, mas o que está reservado lá em Sodoma é uma saraivada de fogo e enxofre. Muitas vezes aqui mesmo, literalmente, mas certamente depois da morte isso irá acontecer. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos exorta. Jesus, ao falar sobre o juízo, ele nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Não vale a pena viver longe de Deus, pelos prazeres de Sodoma. Alguém já disse que o pecado é igual coceira. Parece que é gostoso, mas a gente só está se machucando, irmãos. Na obra de Deus, no nosso compromisso com o Senhor, não há espaço para agirmos como a mulher de Ló. Haverá uma prestação de conta, querendo ou não, gostando ou não, eu e você, mais cedo ou mais tarde, vamos comparecer diante de Deus. Nós estamos preparados? Vamos colocar de pé?